Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula de estrutura de concreto armado 1. Essa é a nossa aula T05. Nessa aula vamos falar dos domínios de deformação. O texto diz: a ruína de uma estrutura de concreto armado acontece devido à deformação máxima permitida de um dos materiais, ou seja, quando o aço atingir um alongamento, que é a tração, o último ELU, é uma deformação de 10/1000. Ou o concreto atingir um encurtamento máximo, que é a deformação de 3,5/1000 na flexão e de 2/1000 na compressão. Bom, resumindo, o texto traz para a gente que a estrutura chega ao colapso quando a deformação máxima dos materiais que compõem essa estrutura não suportar mais essa carga. Quando a deformação de ambos os materiais, que no nosso caso aqui é o concreto e o aço, ele chegar no seu estado limite último. E na sequência, então temos dois tipos de deformações por ruínas. Uma que nós chamamos de ruína por deformação plástica excessiva do aço e a outra que é a ruína por ruptura do concreto. Trago na tela um gráfico extraído da NBR 6118. Esse é o gráfico que nós vamos trabalhar aí no decorrer dos próximos slides. Nesse gráfico, o que temos é assim: essa linha vertical que separa alongamento de encurtamento, essa linha vertical é o nosso eixo zero. Então tudo que tiver do lado esquerdo do eixo zero vai ser alongamento, ou seja, tração. E tudo que tiver do lado direito é o encurtamento, compressão. Temos aqui a distância D, que é da face superior da viga até o eixo, o centro de gravidade da nossa barra inferior. Essa aqui é a barra superior. Aqui é o H, que é a altura total da viga. Eu quero que vocês entendam que do eixo zero para cá é como se fosse esse trecho aqui, é um trecho de uma elevação de viga. Temos aqui o nosso domínio 1, domínio 2, domínio 3, domínio 4, 4A, 5, além das nossas retas A e a nossa reta B. Nesse trecho aqui da esquerda de tração, de alongamento, temos aqui a deformação do aço, 10/1000, a deformação aqui de cálculo, e na parte da direita, que é o encurtamento, a compressão do concreto, vai de 0 a 3,5/1000. Vamos começar então por A. Reta A. A reta A indica um alongamento constante igual a 10/1000. A posição da linha neutra X está localizada acima da borda superior da viga, ou seja, os pontos de deformações são nulos. Considera-se então que X tende ao infinito. A nossa reta A parte do ponto A. Eu falei para vocês que a partir do eixo aqui, desse é o nosso eixo zero, para a esquerda, tudo é alongamento. A nossa reta A, ela então é tração uniforme. Nesse caso aqui, não temos fricção. O que acontece é apenas uma tração uniforme das armaduras com um alongamento de 10/1000, constante. Tá vendo? E a linha neutra aqui, ó, tende ao infinito, porque ela não cruza o nosso eixo zero. Temos nesse caso então aqui, ó, só tração, apenas tração. De que forma chegaram aí nessa deformação do aço aqui de 10/1000? O que foi feito foi o seguinte: foram feitos ensaios de tração na barra até atingir o limite de escoamento. Então o que é feito? A deformação do aço, o comprimento, eles pegaram o comprimento final do aço, um comprimento de barra, por exemplo, de 1 metro, menos o comprimento inicial, deformaram a barra. Entendeu? Então pegaram o comprimento final menos o comprimento inicial e dividiram pelo comprimento inicial. Depois multiplicaram por 1000. Chegaram nessa deformação aqui. Isso aí nós vimos lá em resistência dos materiais. Vamos partir para o domínio 1. Domínio 1. O domínio 1 indica um alongamento não uniforme com deformação do aço igual a 10/1000 na borda inferior
e deformação na borda superior variando entre 10 para 1000 e 0. Considera-se, então, que x varia de 0 até o infinito. O domínio 1 gira em torno do ponto A. Analisando o nosso gráfico, então, do nosso eixo 0 para a esquerda, tudo é tração. Tudo isso aqui, ó, é tração. Então, o que o texto fala aqui, ó, que o domínio 1 indica um alongamento não uniforme com deformação de 10 para 1000 na borda inferior. E a deformação na borda superior, ele varia. Ó. Na borda inferior, ele é 10 para 1000. Ele começa aqui. E aí, ele gira para a direita, ele gira até aqui. Ó. Ele faz esse ângulo aqui. Ele gira até essa reta aqui. E que ele varia, né? Na parte superior. Ele varia de 10 para 1000. Aqui é 10 para 1000. Ele varia até 0. E o nosso x? O nosso x, ele está na face superior da viga. Ele está em algum ponto aqui em cima da viga, que ele varia de 0 até o infinito. Ele não cruza a nossa linha no eixo 0. Vamos para o próximo slide e vamos falar do domínio 2. O domínio 2 é caracterizado pela deformação plástica excessiva do aço. Deformação do aço na borda inferior de 10 para 1000. E a compressão na borda superior, a deformação aqui do concreto, variando de 0 a 3,5 para 1000. A ruína ocorre devido à deformação máxima do aço. Para a determinação do limite da linha neutra x, que separa o domínio 2 do domínio 3, é feita através de semelhança de triângulos. Explicando o domínio 2, a reta aqui também gira em torno do ponto A. Nesse domínio, nós temos o quê? Nós temos aqui uma flexão simples ou compostas, sem ruptura a compressão do concreto, porque a deformação do concreto é menor do que o encurtamento máximo dele aqui, ó, e com o máximo de alongamento aqui da armadura. Então, nesse caso aqui, temos flexão com o máximo alongamento do aço, de 10 para 1000, e o encurtamento do concreto aqui, ó, ele varia de 0 até 3,5 para 1000. E a linha neutra nossa aqui, ó, ela passa aqui na seção da viga, ela corta o nosso eixo 0. Isso aí corresponde à flexão simples ou composta. O trecho que corresponde ao domínio 2 é esse trecho aqui. Agora, como a gente faz para determinar a nossa linha neutra aqui, o limite da nossa linha neutra aqui no domínio 2? Vamos determinar isso por regra de 3. Então, vamos lá. Aqui nós temos a nossa linha neutra. Da face superior da viga até a linha neutra, nós temos o x. Esse x é o que a gente está querendo saber, é o nosso limite. Temos aqui, então, essa distância é a nossa deformação do aço. Essa deformação do aço sai de 0 aqui e vem até aqui, a deformação do aço. Nesse trecho aqui, temos a deformação do concreto de 0 a 3,5 para 1000. Fazendo aqui, então, uma simples regra de 3, analisando esse triângulo aqui, ó. Então, se εc está para x, então εc mais εs aqui, ó, está para d. Então, vamos fazer essa continha aqui em cima. Ó. EC está para x, assim como εs mais εc está para d. Multiplicando, então, em x, temos εc multiplica d, e x multiplica somatório de εs mais εc. Separando, então, aqui as nossas incógnitas de um lado, que é o nosso d e o nosso x, e as deformações do outro lado, temos x sobre d é igual a εc dividido por εs mais εc. Substituindo os valores, então, temos o seguinte: x sobre d é igual, fazendo essa continha aqui, 0,59. O nosso d aqui, que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então o x é igual a 0,259 vezes d. Encontramos então aqui o nosso limite da linha neutra para o domínio 2. Vamos falar agora do nosso domínio 3. O domínio 3
temos o aproveitamento máximo de ambos materiais, concreto e aço. Antes da ruína, a estrutura apresentará deslocamentos visíveis, flechas e fissuração aparente. A ruína ocorre por ruptura do concreto comprimido. Para a determinação do limite da linha neutra X, que separa o domínio 3 do domínio 4, é feita através de semelhanças de triângulos, da mesma forma que nós fizemos no domínio 2. Agora, o ponto de partida do domínio 3 não é mais o ponto A. O ponto de partida do ponto 3, ele gira em torno do ponto B. Ele gira a partir desse ponto aqui. Ele se encontra aqui no limite do domínio 2 e faz um giro nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. E vem até a nossa deformação de cálculo do aço. No domínio 3, pessoal, também temos nesse caso aqui flexão simples, que também é chamada de seção subarmada ou composta, com ruptura, compressão do concreto e com escoamento de aço. Escoamento de aço aqui, ó, ele é maior do que o escoamento de cálculo. E como foi dito aqui, ó, no texto acima, esse domínio 3 é o domínio ideal para o cálculo de vigas à flexão, tá? Porque aqui nós temos o aproveitamento dos dois materiais, tá? Tanto do aço, que é a nossa deformação de cálculo aqui até 10/1000, como a de compressão também, que sai de 0 e vai a 3,5/1000. No caso aqui, ambos os materiais estão trabalhando nos seus limites máximos. Aqui então, antes de uma possível ruína, o que acontece? A viga vai começar a flexionar, vai começar a trabalhar o concreto comprimindo e o aço tracionando. Então, na deformação do aço aqui, vai criar fissuras na face inferior da viga. Isso aí já serve como alerta antes da ruptura. Por isso, sempre que possível, é bom trabalhar nesse domínio 3 aqui. Ele é o ideal. E para determinar agora aqui, ó, onde a nossa linha neutra cruza aqui o eixo 0, o limite do domínio 3, o que nós vamos fazer? Vamos fazer semelhanças de triângulo, da mesma forma que nós fizemos no domínio 2. Temos a nossa linha neutra, a distância da face superior até a nossa linha neutra, temos o X. Da nossa deformação do aço aqui até a nossa linha do eixo 0, temos a deformação do aço, esse trecho aqui, e nesse outro trecho temos aqui a deformação do concreto. Analisando aqui então o triângulo, ó, esse triângulo aqui, a nossa deformação do concreto aqui, o εc aqui está para x, assim como o somatório dessas deformações aqui, ó, está para d. Então vamos colocar nesse canto aqui, ó. Então εc sobre x é igual o somatório aqui das deformações dividido por d. Então, fazendo aqui a multiplicação em cruz, né? Vamos lá, εc multiplica d, que é igual a x, que multiplica as deformações aqui. Separando aqui as nossas incógnitas, que é o d e o x, e passando as deformações para o outro lado, o que nós temos? Pessoal, agora aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a nossa deformação de cálculo do aço. A gente não tem essa deformação. Para o nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com aço CA50, um aço de 500 MPa. Dependendo do tipo de aço, o nosso gráfico aqui, ele muda completamente esse diagrama. Então, para o nosso caso, que é o 500 MPa, a gente vai ter o seguinte. A nossa deformação de cálculo, vamos fazer aqui. A deformação de cálculo do aço à tração vai ser igual à nossa resistência de aço dividido pelo módulo de elasticidade. Então aqui a nossa resistência do aço 500 MPa dividido com o coeficiente de ponderação aqui de 1,15, que é o nosso FYD, que divide pelo módulo de elasticidade do aço, que é 210.000 MPa. Que aí multiplicado por 1000, nós vamos chegar no valor aí de 2,7 por 1000. Esse valor então ele muda de acordo com o tipo de aço que a gente estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando com aço o CA60 aqui, o 600 MPa, o valor é outro, o nosso gráfico é outro. Então agora vamos substituir esses valores aqui que nós temos. Então aqui XD é igual a 3,5 dividido 2,7 mais 3,5.
Isso aí vai trazer para a gente um resultado de 0,628. Passando o D que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. O nosso x então é igual a 0,628 vezes D. Encontramos então o limite, a formulinha do limite da linha neutra para o domínio 3. Só que a norma, por um fator aí de segurança, ela pede para que a gente não trabalhe no limite, nesse limite. A gente, na hora que for calcular as vigas, nossas vigas, nós vamos fazer essa conta, mas depois temos que fazer uma verificação. A gente tem que trabalhar sempre um pouco acima, tá? Sempre um pouquinho acima. Quando a gente estiver calculando as vigas, vocês vão entender isso. A gente vai trabalhar um pouquinho acima, com um limite de segurança que a norma pede para a gente. Ela pede para não ultrapassar x sobre d, não pode ser maior que 0,45. Vamos falar agora do nosso domínio 4. Domínio 4. Domínio 4, a ruína ocorre por ruptura do concreto sem aviso. A deformação do aço encontra-se em regime elástico que varia de deformação de cálculo do aço e zero. Já na borda superior comprimida, a deformação é máxima. A deformação é de 3,5 para 1000. No domínio 4, a reta também continua girando em torno do ponto B. Ele diz para a gente aqui que a ruína ocorre por ruptura do concreto sem aviso. Por quê? Porque a deformação do aço encontra-se em regime elástico. Qual que é o regime de elástico do aço? É esse aqui, ó. Ele sai de zero e vai até a sua deformação de cálculo. Ele não chega a deformar a sua deformação total, que é 10 para 1000. Então, ele está aqui, ó, no regime elástico. Então, a sua ruptura vai ser pela deformação aqui do concreto. A norma não permite que a gente trabalhe nesse domínio 4 aqui. Se por algum motivo a gente estiver trabalhando e nos nossos cálculos a linha neutra cair no domínio 4, o que acontece? Você tem que usar outras alternativas. Ou você tem que aumentar a seção da sua viga, ou aumentar a resistência do concreto, ou utilizar aí de armadura dupla. Isso é um assunto que a gente vai ver mais para frente, na hora que a gente estiver fazendo o cálculo das nossas vigas a fricção dupla. A nossa linha neutra nesse caso está aqui, ó, em D, no eixo da nossa barra inferior. Vamos partir para o nosso domínio 4A. Domínio 4A. Domínio 4A, a ruína ocorre por ruptura do concreto sem aviso. A deformação do aço quase não ocorre. A linha neutra encontra-se abaixo da altura útil D. No domínio 4A, a nossa reta ainda gira em torno de B. A nossa linha neutra ainda está aqui, ó, na face inferior da viga, na altura H. A peça aqui, nesse caso aqui, ó, ela está totalmente, quase que totalmente do lado de compressão, né? A partir do nosso eixo zero aqui, aqui é o encurtamento. Quase toda em compressão. O único trecho, um pequeno trecho que está a tração, é abaixo aqui, ó, seria no caso o nosso D aqui, ó. É só esse trechinho aqui de cobrimento. Aqui então é um caso de flexão composta, né, com armadura totalmente comprimidas. Para armadura de vigas a flexão não utilizaremos esse domínio. Vamos falar agora do domínio 5. O domínio 5 é a linha neutra x maior que h. Seção completamente comprimida, com a deformação do concreto constante e igual a 2 para 1000, na linha distante de 3/7 de h, da altura da borda superior, a borda mais comprimida, que é a deformação do concreto, que varia de 3,5 para 1000 a 2 para 1000. A nossa reta agora no domínio 5, ela gira agora em torno de C, que está a 3/7 de h, tá vendo? Da face superior. Aqui a gente não tem mais tração nenhuma, ela está totalmente à direita da linha zero, do nosso eixo zero. Aqui nós só temos compressão, é compressão pura aqui. O texto fala para a gente aqui, ó, que no domínio 5 a nossa linha neutra aqui, ó, o x, ele é maior que h. Então a nossa linha neutra está aqui embaixo, está abaixo da face inferior da viga. Para finalizar, vamos falar da nossa reta B. Na reta B tem-se deformação uniforme de compressão com encurtamento igual a 2 para 1000. A linha neutra x tende para o infinito. Então é isso aqui, né? A reta B, ela gira em torno de C.
domínio totalmente aqui de compressão, não cruza o eixo zero, tende ao infinito, domínio que não interessa para o nosso cálculo de vigas à flexão. Vamos resumir agora tudo isso aí em apenas um único gráfico. Basicamente, o que nós temos no gráfico aí atuando? Nós temos compressão, flexão e tração. Ou seja, o domínio A e o domínio 1 nós vamos utilizar somente para a tração, somente para estruturas tracionadas, que só depende de tração. Por exemplo, tirantes, quando a gente for calcular tirantes, a gente vai usar esses domínios aqui. No domínio 2 e domínio 3, nós vamos utilizar para o cálculo de vigas, que é a flexão. O domínio 4, a norma não permite que a gente utilize esse domínio, em hipótese nenhuma. Não vamos utilizar o domínio 4. Já para o domínio 4A, 5 e a reta B, nós vamos utilizar quando nós precisamos de uma estrutura extremamente compressão, só de compressão. O exemplo disso são os pilares. Então vamos trabalhar agora as próximas videoaulas fazendo o cálculo das vigas, e nós vamos trabalhar muito esses domínios aqui, 2, 3. Tá? Então o que vocês vão ter que fixar muito bem aqui é esse limite aqui do domínio 2, né? O limite do domínio 2 é 0,259 vezes D, e o nosso limite no domínio 3, que é 0,628 multiplicado por D. Isso vocês vão ter que fixar bem na mente de vocês aí, mas conforme a gente for fazendo os exercícios, aí vai ser muito tranquilo. E finalizando a nossa videoaula, pessoal, essa aula ficou um pouquinho extensa aí, mas eu não tive como particionar essa aula aqui. Esse é um assunto muito complexo. A maioria das pessoas não consegue entender, é muito complexo mesmo, é muito difícil. Só conforme vocês forem aí fazendo os exercícios, vocês vão entendendo um pouquinho mais. Eu aconselho vocês a voltarem o vídeo, assistirem novamente, deem pausa, tente interpretar aí o gráfico. Uma outra maneira também, procurem outras literaturas, procurem um outro professor, algum outro canal aí, algum outro detalhe, alguém que explique algum detalhezinho que às vezes vocês consigam absorver melhor. Eu tentei ser o mais esclarecedor possível nessa aula, mas eu sei, algumas coisas acabam passando mesmo, inclusive porque tem hora que eu preciso correr um pouquinho por causa do tempo. O tempo é o meu inimigo aqui nesse caso, tá bom? Então vamos dar sequência no cálculo de vigas, e aí eu acho que vocês vão conseguir entender melhor esse conceito da teoria aqui, tá ok? Valeu!